bem com vocês? Eu me chamo Juliana Cunha Barbosa, sou produtora de eventos, estou no mercado desde 2010 e sou aluna do curso superior em produção cênica lá na Escola do Futuro, Basileu, França. Estou aqui hoje iniciando mais um projeto da minha carreira que chama Checklist do Produtor. Esse espaço aqui foi criado para a gente bater um papo com produtores e pessoas afins da área do mercado de show business e da área de eventos culturais, aonde nós vamos entender um pouco sobre as mudanças do mercado, as melhorias e as coisas que estão acontecendo lá para a gente trazer dicas para você que está aí do outro lado, que é produtor cultural, que é produtor de eventos e quer melhorar a sua carreira. Hoje estou aqui com um convidado mais que especial, José Osvaldo Giordani Júnior, conhecido mais como Júnior. Ele que é produtor executivo, gestor financeiro, captador de patrocínios, faz ativação de bares em eventos, cuida da parte logística e operacional e faz a execução de coordenação de bares e alimentação dentro dos eventos e shows musicais, não só em Goiânia, mas Brasil afora. Ele é natural de São Simão e é formado em gestão de administração pública e está na área desde 2018. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e vamos falar um pouco sobre esse universo de eventos. Júnior, bem-vindo. Obrigado, Ju. Me conte um pouco mais o que é o setor A&B dentro de shows e festivais de música, não só aqui no mercado goiano, mas a nível nacional. O que é o A&B? Porque tem muita gente lá em casa, vamos assim dizer, que nunca ouviu falar essa pronúncia, mas é um setor que acredito muito importante dentro dos festivais. Nos conte um pouco. Ju, para mim o A&B... Bom, primeiro a sigla, né? Sigla A&B é de alimentos e bebidas, então envolve toda a parte de serviços. Tudo que a gente chama de conveniência em eventos, aquilo que o cliente está ali para usufruir. Então, a parte de praça de alimentação, o camarim do artista, onde né, tem uma série de pessoas que estão ali servindo os artistas, as bebidas, né, onde o público vai se servir, enfim, tudo aquilo que envolve serviços, que é conveniência, tanto para quem está ali curtindo ou para quem está trabalhando, né, que o artista está trabalhando, é o setor de alimentos e bebidas, tá? E eu costumo dizer que ele é o mais importante do evento, por quê? Porque ele é aquilo que dá a sensação gostosa. Então eu vou para o evento, eu vou curtir, vou ali para ver o meu show preferido, né? E também vou para tomar uma bebida, para comer alguma coisa, enfim. Mas é isso, né? A minha concepção de A&B é essa. Entendi. Então, alimentação e bebida é basicamente os serviços que são oferecidos aos clientes quando eles chegam no show. Sim. Ok. E me explique para a gente um pouco mais como funciona o planejamento desse setor. Quando que ele começa a ser pensado dentro de um projeto de shows ou festival de música? Ele tem que ser pensado junto com a concepção do evento. Certo. Tá? Então, a partir do momento que você teve uma ideia, porque o evento parte de uma ideia, né? Criou-se a ideia, você vai para a área de plotagem. O que é a área de plotagem? É o site, é o local onde você vai realizar o evento. Tá? E aí você conta com um cara muito importante, que é o projetista, né? Ou seja, o arquiteto do evento. Então ele precisa alinhar com você essas informações. Depois você precisa entender qual é o público que você vai atender. Quantitativo, perfil, áreas que o evento dispõe. Tá? Essas informações vão dar base para você criar tanto a parte que vai servir o público, quanto a parte que vai estar no que a gente chama de backstage, né? Então, camarins, as salas de apoio, que são os caterings, a gente precisa estar sempre abraçando o evento desde o início para que a gente consiga entregar o que é mais importante, né? A qualidade para o público. Sim, sim. Muito legal isso, né? Porque assim, quando o cliente vai no evento, ele não imagina o tamanho
a dimensão que é o planejamento disso, né? E me conte um pouco mais como que funciona essa seleção de fornecedores, como que vocês fazem ao contratar um fornecedor de bebida, por exemplo, para esse evento. Como que é feito? Existe uma curadoria, como se diz, um orçamento que vocês vão coletando, porque eu sei que envolve patrocínio, né, e tudo mais. Então, assim, como que é essa questão dos fornecedores para o setor de alimentação e bebida dentro desses eventos? A partir do momento que você tem ali definido, né, então você já sabe qual é o tamanho do teu evento, você já sabe qual é a disposição das áreas, você já sabe quantas pessoas você vai atender, você agora parte para a parte orçamentária, né? Então, a gente planeja e chama geralmente para conversar os fornecedores que já são do meio, tá? Pode parecer estranho, mas não é pelo fato de ser um privilégio, mas é porque eles já estão acostumados a lidar com isso. Então, a gente vai entregar para eles um book de informações. Então, a gente chama o fornecedor de bar. Quem é esse cara? Esse cara é o indivíduo que detém o RH, tá? Então, ele tem recursos humanos para fazer atendimento, para colocar o barman atrás do balcão, para colocar o garçom para vender, para colocar o caixa para, né, tirar o pedido da venda, entregar para o cliente. E aí ele vai nos dar um orçamento com base na quantidade de pessoas, tá? Então, para um público de 10 mil pessoas, a gente sabe quantos atendentes de bar a gente vai ter, a gente sabe quantos garçons a gente vai precisar, e ele vai nos dar um número, um valor orçamentário disso. A gente vai partir também para o gelo, a mesma coisa. Olha, temos uma estimativa de que a gente vai consumir X quantidade de gelo, tá? Entendi. Então, a partir daí, a gente cria um escopo para fazer o orçamento. O orçamento, né? E eu fico imaginando, por exemplo, vou usar o setor goiano, Sim. né? Que é onde a gente atua aqui. Os fornecedores, querendo ou não, hoje a gente tem, no seu ponto de vista, tem uma limitação em questão de um leque maior de fornecedores, são poucos que têm capacidade de atendimento para eventos de grande porte, ou você acha que o mercado está legal e a gente pode sair aí? Eu acho que o mercado está legal, Ju. O que eu enxergo, tá? Existem vários tipos de eventos, né? Goiânia, antes da pandemia, ela tinha uma quantidade de eventos. Agora, no pós-pandemia, ela aumentou a quantidade e a diversidade de eventos, tá? Porque todo mundo olha para Goiânia como capital sertaneja. E não é. Natural, não é. Natural. Então, hoje ela tem eventos dos mais diversos tipos, né, e perfis de ritmos, de música, e cada um desses tipos, ele tem uma quantidade de público que vai comportar no evento, né, como esse público vai consumir no evento, e hoje a gente chama de operadores de bar, tá? Então, a gente tem vários operadores. Todos, para mim, são bons, tá? Todos têm condições de atender. Alguns conseguem atender eventos grandes, outros conseguem atender eventos médios. Já unimos esses operadores, né, em grandes eventos, né, no passado. E eu acho legal porque é uma concorrência saudável, eles interagem entre si, né, que demonstra uma união. Então, eu acho que é tranquilo, né? Tranquilo. É tranquilo pela diversidade. Fazendo só uma correção aqui, na verdade, Goiânia é a capital do sertanejo. Sim, Nós sim, já sim. ganhamos esse título, né? Mas não vive só de sertanejo. Exatamente. Né? A gente sabe aí que tem outros movimentos, né? Ou outros gêneros musicais aqui em Goiânia bastante forte, que também existe o A e B. Porque hoje eu vejo que o AIB ele é inerente a qualquer evento que você faça, seja ele corporativo, seja uma festa particular lá na sua casa. Não tem como você receber uma pessoa sem oferecer, né? Uma água, um refri, uma cervejinha, um churrasquinho, né? Que então ali você não deixa de exercer essa produção AIB. Lógico que quando a gente traz isso para eventos, a gente entende que isso tem que ser profissional, né? Profissionalizar isso. E pensando, né, nessas estratégias aí de festas e tal, como que funciona a questão da vigilância sanitária, como que funciona essa questão, né, de sanitização
da parte de alimentação e bebida dentro dos eventos? Existe leis para isso? Os contratantes, como se diz, os produtores, as produtoras desses eventos têm essa preocupação? A vigilância vai lá? Como que funciona, como se diz, todas essas demandas voltadas para a sanitização dentro dos eventos, para a segurança do público, né? A vigilância sanitária, ela atua hoje na cadeia de bares e restaurantes, tá? Então, a mesma regra que existe para bares e restaurantes fixos, existe para eventos. Existe né? para eventos, porque, na realidade, a gente diz que monta uma cidade em um curto espaço de tempo. Né? Então, se a gente montou ali um atendimento para o público, a gente carrega automaticamente as mesmas exigências de um bar fixo. De um bar fixo, então, né? no caso da alimentação, o evento ele precisa disponibilizar pias, a parte hidráulica para que os colaboradores ali eles façam asepsia, se for algo muito grande, refrigeração para os insumos, né, para ter o preparo de um hambúrguer, por exemplo, tá? Depois da pandemia, em alguns pontos específicos, ter álcool gel. Então, a gente herda as mesmas condições, as mesmas características de um espaço fixo normal, tá? A vigilância sanitária, sim. Primeiro ponto, ela vai do evento, geralmente existe uma pessoa que é responsável por documentação, tá? Esse produtor de documentos, vamos dizer assim, ele vai em cada fornecedor, ele já passa a demanda, fala, olha, para a vigilância sanitária você precisa me entregar o seu alvará de funcionamento, a nutricionista, enfim. Tudo o que é exigido, ele repassa e, claro, há sim uma fiscalização, e é importante que haja, da vigilância sanitária. As produtoras têm consciência disso e agem, né, com muita tranquilidade, com muita seriedade nesse ponto, tá? Porque a gente está manuseando alimento. Né? Não tem jeito. E aproveitando aqui, vou fazer mais uma perguntinha voltada para essa área de alimentos. Como que vocês pensam no cardápio dentro de um evento? Por exemplo, o cardápio de comida. A gente sabe que evento é uma coisa muito rápida, muito ágil, muito dinâmico, e que a gente não pode ficar ali esperando aquele assado, né? Que geralmente você vai num restaurante e consegue consumir esse produto, que ele é um pouco mais demorado. E para evento, né? Para a gente ter ali, para o público conseguir se alimentar bem, que eu acho que é o ponto principal, de forma rápida, e voltar para assistir o show, porque principalmente em festival, a gente sabe que os intervalos entre um artista e outro, a gente tem o consumo de explosão, né, que se chama, que vai todo mundo para o banheiro, todo mundo para o bar, todo mundo para alimentação. Sim. E aí, como que vocês pensam, né, faz a curadoria desse cardápio, desse menu voltado para eventos? Vocês ficam atentos a esses detalhes? Como que é? Olha, isso vai muito daquela ideia inicial da concepção das áreas. Tá? Certo. Então vamos imaginar um grande festival, né? Nesse festival você geralmente tem de 3 a 4 áreas, tá? Se for uma área open bar e open food, que é diferente de venda, depende muito do produtor, depende daquilo que ele quis ofertar para o público dele, né? Então se ele quis ofertar algo mais premium, numa área open bar mais premium, ele vai colocar ali, talvez uma cadeia de restaurante famosa, de Goiânia, né? Ou até mesmo um hambúrguer premium, né? Também de um fornecedor famoso. Geralmente, esses restaurantes ou até mesmo essas hamburguerias, né? Eles já sabem, já têm o know-how e já têm uma sinergia com a produção do evento para fazer uma entrega. Tá? Então a gente vai confeccionar um cardápio, lógico que seja mais prático, né? Que seja possível de ser concebido dentro de um espaço aberto, porém com, né, as devidas condições necessárias, para que o público também às vezes não perceba, poxa, eu fui naquele restaurante, comi algo, mas lá no evento não estava igual. Não estava igual. A gente tem essa preocupação de fazer essa concepção do cardápio. Quando é venda, geralmente o próprio fornecedor de alimentação, ele já sabe, ele já tem ali um cardápio porque ele faz outros eventos, né? A gente faz às vezes 1, 2, 3 específicos, mas ele está fazendo o ano inteiro. Então ele traz para a gente, ele fala assim, Júnior,
A gente tem aqui crepe, hambúrguer, pizza, e a gente sabe que isso ele consegue entregar com alta velocidade, com padrão de qualidade, dentro das condições sanitárias possíveis, né? A gente concebe o valor e entrega para o público. Entendi. E é muito legal isso, né? Porque, assim, hoje, o que eu vejo aí, que eu acompanho nas redes sociais, é algumas reclamações, chateações que os clientes têm dentro de eventos justamente por conta disso, né? Às vezes é um lanche muito demorado, aí ele perdeu o início de um show, aí às vezes não é nada prático, a embalagem, né? E eu vejo, assim, muito essa questão também do meio ambiente. Nos eventos, a galera tá preocupada com isso? Como que tá as embalagens descartáveis em relação a esses lanches? Estão se pensando, como que eu posso te dizer? Estamos pensando em coisas mais práticas, biodegradáveis, que vai, assim, dissolver rápido na natureza. Como que tá sendo pensado isso para shows e festivais hoje? Ju, assim, se eu pudesse falar por mim, a gente faria sempre, né? Mas isso vai muito do pensamento, do senso comum de quem está produzindo, de quem está organizando o evento, né? Certo. O que a gente entendeu é que ao longo dos últimos 8 anos, tem sim tido uma preocupação maior, né? O mundo dos eventos ele é muito dinâmico, então o que ele faz? Ele vai evoluindo e vai acompanhando ao longo do tempo essas mudanças. Então, o copo, hoje nos eventos você usa muito mais o ecocopo, né? Que é o copo que o cliente compra, pode levar para casa dele, diminui o uso de descartáveis, né? Você ainda tem o descartável porque você precisa servir o seu público independente de onde ele esteja, né? Enfim, você tem os biodegradáveis que são utilizados, que vai depender muito da disponibilidade de fornecimento ou da área que ele está sendo aplicado, tá? Mas o descarte, ele já conta com uma empresa que a gente contrata para fazer, né, a recolha e o destino correto daquele reciclável, né? Então, eu acho que 100% dos eventos em Goiânia já tem essa empresa de reciclagem que vai lá e faz essa recolha. Então tem sim uma preocupação com o meio ambiente e eu acho que vai aumentar. Né? É uma tendência que essa preocupação aumente. Aumente. Eu lembro que em 2019, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, a gente se discutia muito sobre o canudo. O canudo. O canudo, sim, né? Que tinha que fazer a substituição canudo do e o copo. De plástico para biodegradável, para ser de papel, né? Ou sim, bambu, enfim, vim com essa pegada mais ecológica, né? Economicamente correta, essa economia criativa e voltada para o meio ambiente. E eu acho isso muito legal. Eu acho assim que quanto mais a gente caminhar, né, para essa evolução, para essa melhoria, onde exista uma junção de diversão, cuidar da natureza e todo mundo sair feliz, eu acho que esse é o caminho mais correto, assim, né? E aí, agora eu quero aproveitar e voltar só um pouquinho lá na questão das operações do bar, que eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor, porque assim, eu entendi que vocês contratam um operador, esse operador ele tem toda uma mão de obra, né, ali, um RH, onde presta serviço, e existem fornecedores específicos, bebida quente, que a gente é o destilado, né, gelo e tal. E assim, internamente, como que você, sendo um produtor, a IB consegue gerir toda essa galera, sabe? Como que você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque eu sei que bares são gigantes, né? Sim. Tem eventos aí que a gente tem mais de 200 metros de bar, né? Enfim. Muito mais. E aí eu queria entender um pouco também sobre essa gestão de produção AIB, porque assim, é uma profissão que poucas pessoas conhecem. Verdade, verdade. Poucas pessoas se falam, né? Na produção AIB, eu ouço muito falar, é produtor, mas geralmente é ligado ao palco, né? Ligado ao artista, que é legal também, eu acho. A infraestrutura dos eventos, mas a produção AIB é bem, assim, digamos assim, bem anonimato, né? Não é popular. Não é popular, tá mais invisível. Então me explica um pouco você, né, do seu ponto de vista enquanto produtor, como que você faz para gerir toda essa galera, para acompanhar tudo, saber tudo que está acontecendo? Porque eu sei que você está lá desde o início, junto com o projeto inicial do evento. Mas e essa gestão? Como que é feita? Vamos lá. O AIB, ele é um conceito, ele já existe em São Paulo, tá?
Existe também em algumas capitais, mas, de novo, evento é dinâmico, né? Sim. Então, essa ideia de existir alguém cuidando de alimentação e bebida, ela foi um pouco mais difundida em Goiânia justamente nessa época aí do Festival Vila Mix, tá? É lógico que eu vou defender a causa. Eu acho muito importante. Por que eu acho muito importante? Primeiro porque o evento ele tem que partir do ponto de união, né? Então todos os produtores têm que estar unidos. E nesse momento, a carga do evento ela é muito pesada, né? Então quem cuida do palco tem uma preocupação muito grande, quem cuida da infraestrutura tem uma preocupação muito grande. Então está todo mundo muito focado, claro, cada produtor específico na sua área. E por mais que a gente tenha profissionais e empresas, que são os operadores, extremamente talentosos, competentes para executar, eles não conseguem, às vezes, repassar a ideia, né, a operação para o dono do evento, para o produtor. Então, nesse momento, entra, na minha visão, a importância do produtor de A e B. O produtor de A e B, ele é a ponte, ele é o meio. É ele que ajuda ao evento ter um sucesso em alimentação e bebida. Como? A partir do momento que a gente andou junto, a gente criou o evento, a gente começa a entender. Teremos patrocínio de bebida, teremos patrocínio de alimentação. Então o produtor de A e B, ele acaba abraçando, eu chamo de um segundo evento. O bar, né? Porque a gente chama sempre de bar. Seja alimentação ou bebida, não, é a galera do bar. Essa galera do bar, então, a gente que é produtor de A e B, a gente acaba abraçando o segundo e mais importante depois, né? Do show, dos ingressos, o segundo ponto do evento. Porque se você falar em financeiro, em venda, depois da venda de ingressos, a segunda receita é o bar. É o bar. Né? Então, a importância de um produtor ali é gigante. E esse produtor, ele tem essa missão de entender, ou às vezes até captar, porque a gente faz captação também de patrocínios, né? Então, entender como será o evento, entender quais são os patrocínios, chamar todos os fornecedores. Então, se eu tenho um patrocínio, por exemplo, de cervejaria, eu tenho que falar com a cervejaria, né? Eu tenho que ter um CNPJ, eu também tenho que estar linkado com a área fiscal do evento. Eu preciso conceber um pedido e organizar data de entrega e data de recolha. A mesma coisa com a destilaria, a mesma coisa com a empresa que é a fornecedora de água, o fornecedor de gelo, o nosso operador do bar, que é o nosso braço direito, o nosso operador de alimentação. Então, tudo isso está junto com o produtor de A e B. E algo que é muito importante, o produtor de A e B não faz nada sozinho. O produtor de A e B, além dele ser um braço do evento, ele tem que estar sempre alinhado com o evento e tem que ter pessoas junto com ele. Então, a gente não está em todos os lugares. E durante todo esse tempo, você faz parte disso, Né? A gente tem pessoas importantes junto, né? Então, e o produtor de A e B não é mais importante do que ninguém. A gente sempre comenta, todo mundo trabalha em prol da ideia do projeto, tá? Do projeto. Então, se existe um produtor executivo de A e B, esse produtor executivo ele vai contar com uma outra pessoa na logística, coordenando a montagem dos bares, coordenando a montagem da alimentação. Ele vai ter um produtor de estoque que vai estar junto com o operador, recebendo os produtos, anotando, calculando, dimensionando os produtos que vão ser alocados dentro das caixas térmicas. Ele tem também um produtor ali que vai acompanhar o financeiro, o sistema, porque a gente usa um sistema gerenciador de vendas, né? Não é nada manual. Então, tem várias pessoas importantes dentro do setor A e B que trabalham em prol do sucesso do evento. E para concluir, porque eu quis citar que existem bastante gente, que tem muitas pessoas. Sem essas pessoas, a gente teria ali o operador, né? O operador consegue fazer o evento com maestria, claro, mas podem ter gaps, podem ter situações desagradáveis, né? Ele está tão focado, às vezes, naquela situação, que às vezes pode passar batido uma metragem de bar, que era importante num determinado local, né? Pode passar batido
um quantitativo de produto e isso, consequentemente, vai afetar o resultado do evento. É onde a gente olha, às vezes, nas redes sociais e fala, poxa, o evento teve reclamação, enfim. Foi uma má operação? Não. Foi uma má produção? Não, eu acho que foi a falta justamente de olhar para profissionais dessa nossa categoria, que é de A e B, que poderia contribuir com o evento para que ele fosse de fato sucesso absoluto. Isso é muito importante, né? A gente tem que imaginar o evento de todos os ângulos, tanto quanto produtores, prestadores de serviço e ser também a empresa que vai produzir esse evento, porque assim, eu falo que o mundo ele não dá a volta, ele capota, né? Então um dia você é produtor e no outro dia você está produzindo o evento, Sim. Você está ali na cabeça, né, de um projeto grande e aí você tem que pensar no evento como um todo. E muitas pessoas, observei isso ao longo dos anos que eu venho trabalhando aí na área de eventos, que sempre deixou o bar de lado, né? Ah, não, depois a gente resolve. Ah, não, depois veio o gelo, agora eu tô preocupado com o palco, eu tô preocupado com a saída de emergência lá. E assim, a gente tem que imaginar que o evento, ele é como se diz, um ciclo, né? Então ele tem que ter início, meio e fim, e a gente tem que trabalhar como se fosse uma engrenagem de relógio. Sempre. Todo mundo ao mesmo tempo, juntos em prol da mesma finalidade, que é entregar um espetáculo maravilhoso para aquele cliente, né? Então a gente tem que lembrar do A e B, por isso que eu achei tão importante falar dessa área agora, bem no início do meu projeto, do checklist do produtor, por conta disso. Então é literalmente fazer um checklist, né, de tudo que a gente precisa, porque o A e B, ele impacta, pelo que eu entendi e já venho acompanhando o tempo, ele impacta em todo o evento. Então, se você pôr um bar no lugar errado, você pode simplesmente detonar seu evento, né? Então, eu ouço muito, não coloca bar perto de banheiro, não coloca bar perto de palco, né, porque às vezes isso pode dar problema, porque o fã chega lá e não sai do lugar. Então, isso acaba que pode acarretar problemas. E agora, vou aproveitar aqui também e te perguntar do A e B voltado ali no backstage, ali nos bastidores, para os artistas, né, para pessoas chaves que fazem parte ali do evento. Como que funciona? Qual que é a diferença desse A e B, backstage, que ele está atendendo um artista, enfim, e o A e B que atende o cliente no evento? Qual que é a diferença de um para o outro? E se você produz esse A e B backstage também, ou se tem pessoas que fazem isso e você só está alinhado? Bom, como que vamos funciona? lá. Eu não produzo camarim. Mas a gente está alinhado e, de novo, olhando sempre para o fator união. Aí a gente vai estar ali junto se precisar de alguma ajuda. Geralmente, aquilo que a gente fez de pedido de produtos, a gente vai repassar de acordo com o que o operador de camarim solicita. E de onde vem essa solicitação, né? Aí entra essa figura importante, que é o outro operador, é o indivíduo que opera camarim. E eu digo que ele tem que ser muito bom. Por quê? Porque ele vai atender, da mesma forma que a gente está preocupado com o nosso cliente, que é o público, ele está preocupado com o cliente dele, que é o artista, né? Então, este produtor, qual que é a missão dele? Falar com todos os produtores dos artistas que estarão naquele evento, tá? Uma vez que ele falou com esses produtores vão enviar um documento, que é um rider, né? Então ali vem tudo aquilo que o artista necessita dentro do espaço do camarim dele, né? Frutas, bebidas, comidas, enfim, toalhas, parte de higiene, tá tudo no rider, tá? Então o operador, ele já começa entendendo qual vai ser a quantidade, o que ele vai precisar, e aí ele precisa dizer para o evento, olha só, a gente vai gastar X, né? Então ele tem uma missão importante, primeiro, de conseguir entregar tudo aquilo com custo-benefício, tá? E ele trabalha muito, mas muito mesmo no dia do evento, porque é nesse dia que ele, junto com uma equipe, ele também não vai estar sozinho, né? É humanamente impossível. Então ele vai ter uma equipe, ele também tem utensílios para fazer esse serviço, ele vai servir o artista, né? E ele tem que estar muito atento a uma coisa importante. Às vezes,
muitas pessoas não sabem, alguns eventos não têm camarim suficiente. Poxa, Júnior, mas não tem? Não. Às vezes nós temos 10 artistas, mas nós temos 5 camarins. E aí entra o know-how desse operador. Por quê? Ele precisa saber o timing, né? Que é a troca daquele camarim. E sem acertar os famosos egos que temos, normal, todos nós somos humanos. Mas ele precisa ter essa expertise. Então, é uma outra missão importante. Ele também está lidando com os serviços, ele está lidando com a alimentação, que tem que ter a temperatura correta, que tem que estar dentro da embalagem, né, certa. Durante a pandemia teve uma coisa importante. Todos os produtos que são de consumos e perecíveis, um patê, por exemplo, tinha que vir ali com o plástico filme. Então, imagina, todos esses detalhes estão na mão do operador de camarim. Operador de camarim, tá? Né? E agora me conta, tem algum bafão aí de algum artista que pediu uma coisa muito inusitada nesses rider técnicos aí, que você de última hora teve que atender? Olha, que eu saiba, até hoje não chegou, pelo menos, porque a gente fica mais distante da área de camarins, né? Mas tem um comentário aí no meio, e eu não sei se procede, mas dizem que tem um artista que ele adora toalhas brancas espalhadas pelo camarim. Pelo chão? Pelo chão. Gosta de pisar Deus. ali. Mas eu não tô lá, né? Então a gente só fica sabendo e deixa seguir. Bem exigente, mas né? se ele gosta... se gosta, ele né? não quer pôr o pezinho no chão. Artista sendo artista, né? Artista. Que eu acho assim, artista, eles têm uma licença poética para delirar, né? Tem. Porque a gente, pessoas comuns, a gente meio que é padrão, fala, não, eu vou só isso aqui. O artista não, ele tem o direito de delirar. Eu acho que ele tem essa... Ele já chegou num patamar que ele pode. É, que ele pode. Né? Então, e a gente também acha legal. Eu também. Eu acho legal. É bem diferente, né? Porque você recebe uns pedidos e você fala, misericórdia, e agora? O que eu faço? Né? Que a gente Olha, sabe eu aí. já vi alguns operadores de camarim comentar, assim, pedidos inusitados. Por exemplo, um café descafeinado da Macedônia. Mas, olha, enfim, em Goiânia, difícil. É difícil, mas em Goiânia vai que... Mas, enfim, faz parte. Entendi, faz parte. Então, assim, vamos só recapitular aqui que eu quero fazer uma perguntinha final para você. Então, o evento, o AIB, ele nasce junto com o projeto do evento. Ali é desenhado toda a parte de infra, montagem, desmontagem dele. Entendi que o produtor, ele é a peça-chave entre a organização e a produção do evento junto à organização e a produtora que está realizando aquele evento. No sentido de, vou conferir se está tudo certo. Então, o produtor AIB é um auditor, vamos poder dizer assim. Sim, porque há uma confusão se o produtor de AIB, vou usar o termo que a gente usa, né, no nosso meio, se ele faz bar. Não, produtor, não necessariamente, né? Eu conheço alguns produtores de AIB que são ex-operadores de bar. Ele tinha aquela equipe, ele trabalhava com aquilo, deixou e partiu apenas para a produção executiva, né? Então a gente não faz, tá? A gente pode ajudar? Pode, mas a gente não faz. O nosso papel é mesmo essa produção, essa auditoria, essa conferência, esse elo entre as partes e tentar, junto com a nossa visão, a visão do projetista, né, que é um indivíduo que colocou essa informação num papel, né, para a gente entender, e com a ideia do dono do evento, onde esse evento vai chegar. Então, esse é o papel do produtor de AIB. Entendi. E a parte financeira desse rolê todo aí? Para onde vai esse dinheiro? Quem cuida desse dinheiro? Como que você faz o fechamento disso financeiramente falando para prestar conta para o dono do evento? Porque a gente entende lá com a sua fala desde o início que a produção AIB chega a ser um segundo evento. Sim. E ele sendo um segundo evento é uma segunda receita, né? Sim. A gente chama de receita, é uma nomenclatura Sim. financeira que é muito usada aí no meio de eventos, mas a gente está falando do famoso din-din, né? Nos faz rir. E aí, como que funciona essa questão do dinheiro com o produtor AIB? Como que a gente tem algumas formas de lidar
com o dinheiro, Certo. tá? Primeiro porque o dinheiro hoje em evento, ele corresponde, dependendo da região, 10% de uma receita de um evento, tá? Dependendo da região, a média é essa. Ou seja, a maioria do dinheiro está em cartões, né? Cartão de débito e crédito. Todo evento, ele já vai ter um acordo comercial com um sistema gerenciador de vendas, tá? Ou ele vai ser contratado naquele momento, e a gente geralmente participa da contratação. Mas imaginando que a gente contratou esse sistema, antes da pandemia, a gente contratava o sistema apenas para gerenciar a venda. E tudo aquilo que era transacionado em cartão, ele caía automaticamente na conta da produtora, né? Então, o nosso papel era gerenciar o estoque, né? Muito importante para a gente confrontar com o relatório do sistema e entender se está correto, né? Se eu tinha 100 unidades de cerveja, está dizendo lá no meu relatório do sistema que eu vendi 100 unidades de cerveja. Então, está tudo certo, ok, entregamos esse relatório, o sistema nos dá o que temos em cartão, em dinheiro, tá? Se o evento utilizar os caixas do operador, o operador também vai fazer uma prestação de contas junto conosco, tá? Nós também vamos confrontar esse relatório. Se não, se o evento utilizar caixa próprio, então está na nossa mão, a nossa responsabilidade está um pouquinho aumentada, nós vamos ter que prestar conta para a produtora e conferir se de fato o dinheiro caiu lá dentro. Isso era um modelo um pouco mais antes da pandemia. Depois da pandemia, e houve, né, bastante movimento no mercado de sistemas de gerenciamento, o que acontece hoje? Aquilo que é transacionado fica na nuvem, né? Porque a maioria dos sistemas de gerenciamento de bar são fintechs. Então, eles estão com esse valor retido, mantém-se os relatórios, tá? E a gente presta conta para a produtora e a produtora toma a decisão. Ok, hipotético, temos 100 mil reais lá de cartão. Ela vai dizer se ela quer utilizar aquele valor para pagar fornecedores, se ela não, ela quer esse valor direto na conta dela. Então, a gente acaba atuando como financeiro, né? Se ela falar, olha, produtor de A e B pode executar os pagamentos dos fornecedores de A e B, a gente vai ter que solicitar isso à empresa gerenciadora, então passamos o nosso fechamento, olha, vai pagar o gelo, vai pagar a bebida quente, a cerveja, e vamos prestar contas de novo para a produtora. Tá? Então, nós estamos sempre em constante prestação de contas, né? O tempo inteiro, tá? É verdade, porque assim, mexer com dinheiro ainda mais volumoso e de terceiros, né, tem que ter um know-how, uma experiência, uma responsabilidade. E um né? ponto importante, é até interessante falar isso, quando nós entramos no circuito do evento para atuar com o evento, existe até um certo estigma. Poxa, agora que tem uma produção de A e B, o evento vai demorar a demonstrar o resultado final. Não é que existe uma demora, né? Eu preciso cancelar esse estigma aqui, porque Sim, claro. é natural que durante o evento, onde não tem uma produção de A e B, e os nossos colegas lá, os operadores, estão executando, existe só um núcleo, que é o núcleo da produtora. Então, esse núcleo, ele trabalha muito no automático. Tá? Quando nós estamos ali em conjunto com os nossos colegas de operação, a gente busca demonstrar tudo de forma detalhada, para que se tenham índices, tá? Então, quanto que eu consumi de vodka nesse evento, tá? Mas por quê? Para a gente, na próxima edição daquele evento, ele vai se repetir, a gente quer que se repita para a gente continuar tendo o trabalho, para que a gente consiga ser mais assertivo no pedido, né? Na distribuição dos produtos. Então, nós entramos num detalhamento, né, e num modelo de organização daquele A e B. Tá? Então, é natural que tenha aí a gente vai dizer, não é uma demora, é um processo de um pouco mais de dias para você ter o resultado efetivo do teu setor de A e B ali definido, porque aí esse fechamento ele vai para uma
planilha orçamentária do evento para, né, o evento saber se ele foi positivo ou negativo. Negativo. Que aí volta para aquela questão da auditoria, Sim. né? Que aí Sim. o produtor A e B, ele realmente tem que executar essa função de auditar, de entender, realmente chegou estudo de cerveja? Sim. Nós devolvemos isso tudo, né? O que foi consumido aqui entre a entrada e a devolução? Esse consumo é real? Porque, assim, auditar, eu acho que é a parte, lógico, não vou dizer a mais difícil, mas ela é um pouco trabalhosa, Muito. né? Cansativa, porque você tem que auditar todos os fornecedores. Então, ali, quando você fala de equipe, o estoquista, ele é fundamental, né? Total. Em todo esse, como se diz, nesse complemento, o fazer A e B, né? O estoquista, ele é surreal. E sobre a desmontagem, porque poucas pessoas falam da logística reversa, né? Que é a desmontagem disso tudo. É muito trabalhoso? Você acha que é mais trabalhoso desmontar um evento, principalmente voltado para o bar, que eu sei que nós somos os primeiros a acender a luz e o último a apagar a luz do evento, né? Porque a gente é um dos que vai embora por último, justamente por conta dessa demanda. Então, assim, no seu ponto de vista, desmontar, fazer essa logística reversa, ela é muito trabalhosa? Porque ela é importantíssima, né? Mas, assim, eu falo de questão de trabalho. Na minha visão, eu enxergo que são dois processos que têm o mesmo tempo, a mesma importância e são morosos, demoram, porque tem que ter todo um cuidado, tá? Então, da mesma forma que a gente vai chegar com certa antecedência no evento, nós vamos ter que receber de vários fornecedores garrafas, né, que são os destilados, cerveja, água, refrigerante, temos que ter empilhadeira, vai ter que descarregar isso, armazenar quando temos um estoque, né, uma tenda. Então, a partir desse momento que a gente recebe o produto, às vezes nós não vamos conseguir distribuir o produto para frente, né, o operador. Então, vai ter uma demora aí. Desmontar é o papel inverso, que também vai demorar da mesma forma, né? E é trabalhoso porque acabou o evento, grande parte dos produtores, né, podem deixar os seus postos, né, então vão ficar ali os seguranças, enfim. Mas o pessoal que está trabalhando com a desmontagem do bar tem uma missão até dolorida. Imagina, eles precisam tirar aquele produto gelado da caixa térmica, tá? Que em alguns casos vai estar solto, né? Esse produto precisa ser acondicionado no recipiente, na embalagem dele anterior, precisa ser montado num pallet, precisa ser organizado para que seja devolvido ou não, né? Existe, das negociações, né? Existe ali o risco do lugar, às vezes você está num lugar que é perigoso, então está sendo visado, essas pessoas estão expostas ali também a uma ação, infelizmente, né, delituosa, de alguém invadir, pegar alguma coisa. Então, talvez o reverso ele seja mais demorado por conta disso, porque aí você está pegando toda aquela condição de uso e tendo que transformar ela na condição, vamos chamar de original, né? Para que seja ali devolvido ou vendido uma sobra que o fornecedor não quer receber, às vezes gelado ou está estragado, né? Isso demora, isso tem uma demora. E entra a gente acaba voltando um pouquinho também no financeiro, né? A gente só pode finalizar consumo, sobra e devolução a partir do momento que tudo isso foi feito, né? Isso pode levar até 3 dias, dependendo do tamanho do evento, né? Então, só a partir dali a gente vai começar a falar de fechamento. Entendi. Né? Então, é bem trabalhoso. É bem trabalhoso. Né? O resumo é esse, é muito trabalhoso. Júnior, mais uma perguntinha aqui, para eu ir para a pergunta final. O seu ponto de vista, de acordo com o seu know-how, sua experiência, de tudo que você já viveu em grandes eventos, né, voltados para festivais de música, que a gente sabe que existem grandes eventos de vários gêneros, né, das linguagens da arte. Eu não sei, agora é uma pergunta mais pessoal, assim, o mercado cultural goiano voltado para teatro, eu não, aqui em Goiânia pelo menos, eu não vejo
a gente tendo alimentação e bebida, como tem no cinema, por exemplo. No seu ponto de vista, seria interessante esse setor de alimentação e bebida começar a ocupar esse lugar do teatro também? Porque, assim, muita gente reclama, um show de música dá 40 mil pessoas, você faz uma peça teatral e às vezes vai 50 pessoas. Então, assim, por que dessa discrepância, vamos dizer? Será? Porque eu não vejo, né, pelo menos aqui em Goiânia, nos teatros e... como se diz, as peças teatrais que eu frequentei e venho frequentando, eu não vejo o A e B lá tão potente, né, assim, tão pulsante quanto é dentro de um show, por exemplo, independente do gênero musical. Aqui, você acha que existe a possibilidade, assim, de acordo com a sua experiência e tal, da gente, sei lá, no futuro, produtores dessa área cultural, começar a migrar, entender a importância do A e B, também como uma fonte de renda para eles e segurar o cliente ali um pouco mais no teatro, fazer com que aquilo seja melhorado? A pergunta ela é interessante porque a maioria dos eventos que a gente participa são eventos longos, né? Uhum. A gente já fez festivais de 17 horas, tá? Sim. Então, não só nós como produtores estamos cansados, quanto o público, tá? E, logicamente, o que o público vai fazer no momento que ele está lá dentro de um evento gigante e horas a fim? Ele vai comer e beber e usar banheiro, né? Lógico. Uhum. São os 3 pontos que ele obrigatoriamente vai usar. Quando você vai para o teatro, ou até mesmo um show, né? Uhum. Vamos olhar para um show de MPB, né? Um show mais intimista, né? Enfim, a gente chama isso de tiro curto. Então, eventos de tiro curto, às vezes não é nem que seja o fator do A e B não estar lá, é porque às vezes não dá tempo. O teatro, na minha visão, o ator, ele está ali para prender a atenção do público. Uhum. Se a conveniência estiver muito próxima, eu acredito, isso é uma opinião, eu acredito que o ator ele talvez possa se sentir até desprivilegiado. Por quê? Porque imagina, né, numa plateia, está acontecendo um espetáculo e as pessoas começam a sair para comer. Geralmente você deve ver que acontece muito em shows de plateia os ambulantes, né? Então, talvez esses ambulantes ali nas laterais, podendo servir alguma coisa, porque depende muito. Um teatro, geralmente, a peça é de 2 horas no máximo, né? Então, em 2 horas, a atenção tem que ser total, de fato, para a peça, para o ator que está ali. Talvez a inteligência seria no antes, né? Na chegada do público e na saída, né? Mas, de novo, a gente está falando aí de um curtíssimo espaço de tempo para fazer alguma receita. Mas acho legal, eu acho que a ideia seria, nesses intervalos, ou se a peça tiver algum intervalo, como acontece nos estádios, né? Tem uma partida de futebol que é de 90 minutos, mas tem os intervalos, e é onde as pessoas vão né, até os bares ali, ao banheiro lanchar, e tudo mais. Comprar uma pipoquinha para criança e voltar. Quando a gente está nesse ambiente que é muito mais cultural, eu acredito que é mais difícil devido a esse fator. Eu acho que, de fato, é a questão mais do artista mesmo, a gente está ali mais para ver, para curtir, e depois a gente pensa ali na ida embora se vai comer alguma coisa. Né? Mas fica aí de dica, né, para os produtores aí da área cultural, de teatro, de se estudar, né, como se diz, alguns elementos que podem ser implantados ou não para a gente melhorar. Eu acho que aumentar o público no teatro, manter o público ali pós-evento, eu acho, sei lá, assim, pensando, né, sim, lançando aqui no universo. E para finalizar, a última perguntinha. Na sua opinião, de acordo com o seu know-how, experiência, seus anos afins aí de mercado de produção, quais são as habilidades que não podem faltar para uma pessoa se tornar produtora A e B? Porque assim, eu vejo muitas pessoas interessadas no mercado de produção, querendo, né, aí, começar a sua carreira, mas tem muita gente que fala, Ju, quais são as habilidades? O que eu preciso ter? O que eu não posso deixar de ter?
enquanto profissional para ser produtor? E mais especificamente produtor A e B, porque aqui, né, diante de todo o nosso bate-papo, deixou bem claro que existe sim particularidades muito, assim, muito peculiar, muito restrita mesmo ao setor A e B, que às vezes um produtor de palco não tem conhecimento. Então, assim, quais são essas habilidades, no seu ponto de vista, que você deixa aí de dica para essa galera que está começando agora, ou para quem já está no mercado também e quer fazer essa migração aí de carreira, dessa mudança de carreira? Eu enxergo que qualquer profissional da área de produção de eventos, mas principalmente o de A e B, 3 pilares ele tem que enxergar, que ele vai precisar, né, desses 3 itens. Primeiro, iniciativa. Não existe, independente da área que ele esteja, não existe nenhum produtor que não seja obrigatório que ele tenha iniciativa. Por quê? O nosso negócio, ele é muito dinâmico, muito rápido, e a gente tem que entregar tudo, às vezes, numa velocidade absurda. Então, o produtor, a pessoa que quer entrar nesse mercado, principalmente o de A e B, ele tem que ter iniciativa. Tá? Ele tem que ser dinâmico, ele não pode, ele tem que estar sempre olhando para fora ali da caixa, e tem que ter uma coisa importantíssima que é resiliência. Resiliência. Por quê? Nós trabalhamos com algo que a maioria das pessoas não imaginam o que é. O público chega, e essa eu acho que é a magia do negócio, o público chega lá, ele vê um mega palco, o artista dos sonhos dele está ali, e se ele tiver muito bem servido de bebida, de comida, então ele está vivendo um mundo. É a experiência. Né? É a experiência dele. Ele não está imaginando que às vezes tem uma tomada pegando fogo, que a gente está trocando bebida de um bar para o outro, né? Que o produtor de palco também está ali corrido porque ele está trocando uma banda. Então, ele não enxerga, e a ideia é que o público não enxergue isso. Não veja, é que ele esteja vivendo aquele momento. E se nós não tivermos essa pecinha final que eu disse dos 3 pontos aí, que é iniciativa, dinamismo e resiliência, a resiliência é porque, no calor das emoções, é natural. Produtores se desentendem, né? Mas eu sempre digo, não leva para o coração. Vai acontecer, porque a gente está ali envolvido num processo querendo entregar o melhor, né? E a resiliência é importante, porque se a gente quer continuar nesse setor, que é difícil, que a gente está com uma cabecinha lá no sol o tempo todo, está tomando chuva, está com um rádio no ouvido com alguém gritando. Tem hora para chegar, mas não tem hora para ir embora. Tem hora para chegar, não tem às vezes como comer, tem hora que você não lembra de ir no banheiro. Muita gente não imagina, muita gente acha que é glamuroso, né? E não tem glamour, mas tem muito trabalho, muito suor, muita dedicação, então a pessoa tem que ter resiliência. Resiliência para entender que isso faz parte, tá? Então, ninguém está ali e pode ser desmerecido, tá? Os nossos produtores de infra, eles estão no sol o tempo todo ali, cuidando para que o evento esteja fechado, para que os banheiros estejam posicionados, para que a estrutura, que é extremamente delicada, esteja montada. Então, acho que resiliência é o primeiro fator. E depois ele tem que ter dinamismo, porque ele vai lidar com donos, às vezes com artista, com colegas, com os diversos tipos de pessoa, né? Com pessoas que às vezes não acordaram bem, não tão legal naquele dia. E ser dinâmico, né? E ter iniciativa, porque ele não pode esperar acontecer. Ele tem que estar sempre um passo à frente. A missão do produtor é essa. Essa é a grande verdade. Eu acho que o maior segredo, já é a minha opinião particular, de que o produtor ele precisa ter é sempre pensar naquilo que pode acontecer, né? Que a gente tem que prevenir. Uma vez eu até brinquei em aula que nós somos contratados para prevenir, assim, para prever a merda. E não para fazer a merda, né? Porque existe uma diferença, até me perdoe aqui o palavreado, mas a bem da verdade é essa, né? A gente tem que prever e não fazer. Sim. E erros, se forem cometer, erros novos, né? Eu acredito que é impossível não cometê-los, mas sempre erros novos é interessante, porque aí você sempre está aprendendo, está ali se lapidando. E é isso. Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio piloto desse projeto lindo, maravilhoso, Checklist do Produtor.
Eu espero trazer mais convidados, Vou assistir, mais vai ser interessantes. sucesso. Assista, por favor, dê seu like, compartilhe, porque é muito interessante falar sobre esse universo de eventos. A gente precisa entender das normas, das regras, da legislação, de como funciona o administrativo, olhar mais profissionalmente para essa área, né? E é isso. Então, muito obrigada a você que ficou aqui até o final com a gente e até a próxima. Obrigado, Obrigada. Jô.